abusando da sua autoridade, da sua ascendência sobre os alunos, um funcionário público, em horário de expediente, pago com dinheiro dos nossos impostos, abusando da sua autoridade para aliciar os alunos, para incitar os alunos a participar, usando os alunos como massa de manobra dos seus próprios interesses políticos e partidários. Agora vamos ver o que as crianças, que pode ser meu filho, que pode ser seu filho, o que eles estão aprendendo na escola. Por favor, solte as imagens. Este desenho foi feito por uma criança. Agora eu te pergunto, o que as crianças estão ouvindo nas escolas para desenharem esse tipo de desenho? Agora, o nosso comentarista vai falar. Eu não entro no mérito. Eu só afirmo o seguinte: há pais que são obrigados a mandar seus filhos para a escola, que discordam desse ponto de vista. O Estado obriga as famílias a mandar os seus filhos para a escola. E depois os agentes públicos, os funcionários do Estado, se aproveitam desse fato, da circunstância dos pais serem obrigados a mandar seus filhos para a escola, para depois transmitir aos filhos dos outros os seus próprios valores morais. Então, esta é a questão. O que não está em questão aqui, a orientação sexual, a ideologia, não está. A questão é o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Vamos lá. Agora, vamos ouvir o que é Escola Sem Partido. Vamos lá. O que é o programa Escola Sem Partido? Simples. É uma proposta de lei que torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, das escolas públicas e particulares, de um cartaz com 6 deveres. Basicamente, na essência, é disso que se trata, não é? E o que dizem esses deveres? Vamos lá. Primeiro dever do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Não dizemos aqui quais são as preferências morais, religiosas, as políticas ou partidárias. Quaisquer que sejam. O professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno em sala de aula, daquela criança e daquele jovem que é obrigado a escutar o discurso do professor para tentar incutir nas suas mentes as suas próprias preferências, sejam elas quais forem. Segundo dever do professor. O professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. O aluno tem o direito de ser avaliado pelos seus professores e ser tratado pelos seus professores em função exclusivamente de critérios acadêmicos. Um professor cristão não pode discriminar um aluno por ser ateu. Um professor ateu não pode discriminar um aluno por ser cristão. É disso que se trata. Este dever já existe, nenhum professor pode fazer isso. O projeto Escola Sem Partido apenas propõe que o dever seja explicitado, para que ambas as partes, a relação de ensino-aprendizagem, professor e estudante, conheçam, saibam disso e possam eventualmente se defender se houver abusos. Terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas, como a gente viu aquele professor de Belo Horizonte fazer, não é? Que o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, eu acho que ninguém discute, ninguém questiona. Mas a coisa mais comum, e todos que passaram por uma universidade sabem disso, e pelo sistema de ensino sabem disso, a coisa mais comum em época de eleição é professores virem vestidos com a camiseta do partido, com o broche do partido, com o boné do partido. Isso é propaganda político-partidária. Isso constrange os alunos, que, repito, são obrigados a ter presença nas aulas daquele professor. E tem medo das notas e quer agradar o professor e, portanto, está à mercê daquele militante que eventualmente se aproveita dessa circunstância para fazer a cabeça do aluno. Quarto dever. Esse é dos mais importantes. Quarto dever. Ao tratar de questões políticas, portanto, o projeto reconhece expressamente que o professor é obrigado, muitas vezes, a tratar de uma questão política. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade,
as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O nome disso é pluralismo, respeito à liberdade de aprender do estudante, não é? Então não venham, por favor, mentir e dizer que o Escola Sem Partido quer proibir o debate. Não existe isso. Pelo contrário, ele quer um debate qualificado pela honestidade intelectual. Quinto dever. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este dever foi o único do projeto que nós praticamente não redigimos. Nós copiamos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não é? É a cópia quase literal, e está aqui embaixo, eu vou ler para vocês, do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz: os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. Sexto dever. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Evidentemente, aquilo que o professor não pode fazer, ele não pode permitir que seja feito por terceiros ou pelos alunos. Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje, no quadro Fale Agora, ou Cale-se para sempre. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E até o próximo quadro deste canal.